Olá, aqui é Leandro Monfardini. A pergunta é a seguinte: quem é Jesus? É, é muito difícil responder isso, porque se você perguntar para pessoas diferentes, você vai ter respostas diferentes, né? É mais fácil a gente responder quem não é Jesus. E isso a gente tem muita base para poder dizer quem Jesus não é. Apesar de, acredito que você vai me entender muito bem, que a imagem que vem passando de Jesus, ela é muito distorcida dentro da nossa sociedade. Espera-se de Jesus muitas coisas que ele não tem obrigatoriedade nenhuma de dar, de entregar pra gente, né? E isso está muito baseado no personagem que foi criado no decorrer dos séculos, dos anos, muito porque alguém ouviu falar que ele era de um jeito e repassou, né? Alguém ouviu dizer que ele agia de uma forma e repassou isso para frente. Quer ver um exemplo muito normal disso, muito que ilustra muito bem isso que eu estou falando? Eu vou falar aqui sobre duas personalidades públicas muito conhecidas aqui no Brasil. Um é o ex-presidente Lula e o outro é o atual presidente Jair Bolsonaro. Muita gente odeia ambas as figuras, né? Tem muita gente que quer a prisão do Lula, muita gente que quer a prisão do Bolsonaro, se possível, suas cabeças. Mas você já parou para pensar que tem gente que participa do ciclo pessoal ali de convívio, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, que morreriam e matariam por eles? Eu não faço parte do ciclo pessoal, né? O ciclo de convivência pessoal de nenhum dos dois. Então eu não sei o que eles conhecem, o que eles sabem dessas duas personalidades aí, que eu não sei. Eles sabem de alguma coisa que eu não sei, que faz eles terem essa devoção, que faz eles terem esse apego, que faz eles terem esse tipo de atitude. E eu quero que a gente vá para a Bíblia para a gente poder entender isso também, a respeito de Cristo, é claro. A gente conhece tão pouco de Jesus, olha só, e a imagem que construíram dele é tão deturpada, vamos dizer assim, é tão bagunçada, é tão pouco nítida, que a gente não consegue compreender coisas básicas. A gente, o texto diz, ele é o alfa, eu sou o alfa e o ômega, princípio, fim, e a gente não consegue entender, mas como que é isso? Alfa, ômega, início e fim. Como é que Deus sempre existiu? Quem foi que criou Deus? Porque tudo precisa ter um início. Poxa, se Deus é tão bom, por que existe gente passando fome? Por que existe guerra no mundo? Não, peraí. Deus é Deus. Jesus é Jesus. Pessoa diferente. Como é que pode um negócio desse? Peraí. Deus mais Jesus é igual a um? Isso, como é que isso? Não pode ter, gente. A gente entende muito pouco. E às vezes o que é revelado para nós, a gente não consegue compreender. Olha isso, a gente não consegue entender o conceito de que Deus sempre existiu, a gente não consegue entender o conceito de Deus criou o mundo, a gente não consegue entender que Deus e Jesus, ambos são um. Caramba, a gente não entende nada. Eu quero que você vá comigo para a Bíblia, então, vamos lá. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 ou 12, eu não me lembro muito bem, fala sobre a parábola do filho pródigo. Eu gostaria muito, mas muito, que você lesse esse texto, tá? Se pudesse, volta lá no início do capítulo, para você entender todo o contexto, entender para quem Jesus estava contando essa parábola, para você compreender melhor. Estava contando para pecadores, mas estava contando também, estavam ali presentes religiosos, fundamentalistas lá, doutores da lei. E Jesus estava contando essa parábola, mostrando a visão de dois filhos de um homem que não conheciam e que não entendiam o que ele queria, não entendiam quem ele era de verdade, como ele pensava. Veja bem, tinha um filho que saiu de casa, você conhece bem o texto, e quando ele voltou, ele esperava ser recebido como um empregado.
e na verdade ele foi recebido com honrarias. E tem um outro filho que o servia com toda a devoção, né, entre aspas, servia religiosamente, digamos assim. Em algumas versões diz da própria fala dele que ele o servia como a um escravo. Mas por que ele servia assim? Porque ele esperava receber algo de seu pai que nunca recebeu. Então havia uma frustração ali da parte do filho mais velho. Você compreende que tanto o mais novo quanto o mais velho não conheciam de fato seu pai? E sabe por que não conheciam de fato seu pai? Porque não tinham um relacionamento tão íntimo assim quanto o pai gostaria que tivesse. Você compreende isso? Então, resumindo bem essa história, é o seguinte: a gente não conhece, não entende Deus, você não mata e não morre por Jesus, porque você não compreendeu Jesus totalmente. E você não compreendeu, eu não compreendi, nós não compreendemos porque não nos relacionamos com Ele tão profundamente assim. Quando a gente vai lá em Isaías, no capítulo 6, capítulo 6, eu acredito que sim, fala sobre uma visão do próprio Isaías, que ele está no templo e ele enxerga o Senhor sentado num alto e sublime trono. Acredito que você conheça esse texto também. E o que eu acho interessante no texto é que ele destaca duas reações diferentes ali. Primeira reação de Isaías, que não conhecia Deus, de fato. Então ele olhava para Deus e achava que ia morrer, porque era um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Em contrapartida, você tinha anjos que estavam diante dele e olhavam um para o outro dizendo assim: santo, santo, santo é o Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. E por que eles não agiam igual Isaías agia? Simples, porque os anjos sabiam de algo que Isaías não sabia. Os anjos conheciam e se relacionavam com Deus numa realidade que Isaías ainda não se relacionava e por isso não entendia, não conhecia quem era Deus e como ele agiria ou reagiria diante do próprio Isaías. Você está entendendo? Quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 3 ou 4, não me recordo bem agora, Caim e Abel. Caim, ele religiosamente estava cumprindo, realizando ali a sua oferta, o seu sacrifício ao Senhor. Estava fazendo porque era costume, estava fazendo porque era obrigação, estava fazendo porque já era comum na sua vida. Abel agiu de forma diferente. Abel queria algo que era além do religioso. Abel queria algo que era além do normal. Abel queria relacionamento. Então ele não queria apenas entregar algo para Deus. Ele queria entregar algo que agradasse profundamente a Deus. E diz o texto que o Senhor se atentou à oferta de Abel. João capítulo 4, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está à procura, o Senhor está buscando pessoas que não querem atendê-lo religiosamente. O Senhor está buscando a pessoas que querem agradá-lo de verdade, que querem ter um relacionamento. O Senhor, dentro da tua palavra, o tempo todo, ele vem querendo se relacionar, se aproximar e, através desse relacionamento, se revelar para o homem. Apocalipse, capítulo 4, 24 anciãos que receberam uma coroa de forma honrosa. Eles se prostraram diante do trono do Deus vivo e ofereceram suas coroas a ele, cara. Eles entenderam alguma coisa que a gente ainda não entendeu. Eles se relacionaram com Deus num nível que receberam entendimento, você está me entendendo? De quem era Deus, e por isso fizeram do jeito que fizeram. E agora olhemos para nós mesmos. A gente está em busca dessa coroa. A gente está em busca o tempo todo de receber algo das mãos de Deus. A gente age no dia a dia, trabalhando na obra de Deus com afinco e tal,
pra gente receber alguma coisa de volta, cara. Você tá entendendo? Então a gente não entendeu. A gente não entendeu quem é Jesus. A gente não sabe quem é Deus e eu não tenho essa resposta. O nível com que eu me relaciono com Ele me dá respostas de quem Ele é. E se você se relacionar com Ele, Ele também vai te dar essas respostas. Se você aprofundar ainda mais esse relacionamento, Ele vai se revelar ainda mais. Busquemos esse relacionamento. Na própria palavra Ele diz o seguinte, cara: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se a gente ainda está buscando o que as mãos dele podem oferecer para nós, é porque a gente ainda não entendeu quem ele é. Não, talvez não encontremos essa resposta dentro de um podcast, mas o caminho está nisso que a gente vem dizendo durante toda a semana. Busque o relacionamento com o Senhor e Ele vai se revelar para você. Tenha uma ótima semana. Blogspot.com, Clube Metanoia, Facebook Clube Metanoia, YouTube Clube Metanoia. Transmita, divulgue, compartilhe essa mensagem com alguém. Talvez você mude a vida de uma pessoa. Que Deus te abençoe. Valeu!